Alô Brasil, alô mundo, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui na nossa live com o professor Dr. Lair Ribeiro. Meu nome é Fernando Betete, eu sou jornalista especializado em saúde e é com muita honra mais uma vez, com uma grande alegria que nós estamos aqui de volta fazendo uma live com o mestre Dr. Lair Ribeiro. Queria agradecer mais uma vez a toda a audiência, a todos os internautas e também ao nosso grupo de colaboradores dos canais que, logo depois que acabar essa live, Júnior Alac, Ricardo Grum, Moisés, o Mioc tá tendo, vai estar retransmitindo, reprisando essa live aqui. Muito obrigado a todos vocês, tá certo? Lembrando mais uma vez que isso daqui é uma entrevista, é uma live. Procure sempre o seu médico de confiança. Isso daqui não tem objetivo de receitar e nem de fazer consulta, tá certo? O Dr. Lair Ribeiro está fazendo aqui uma gentileza para passar as informações para nós aqui do ponto de vista. Outra informação bastante importante é que o Dr. Lair Ribeiro nunca vendeu nem vende suplemento ou medicamento. Cuidado aí com as informações, com as fake news nessa área aí. Então, o Dr. Lair Ribeiro nunca vendeu nem vende suplementos, tá certo? O nosso tema de hoje, nesse momento que estamos vivendo, é sempre certeiro, né? Como recuperar e manter a saúde. O Dr. Lair Ribeiro vai falar com a gente aqui cerca de 40, 50 minutos, uma aula aí, e já com uma tecnologia diferenciada, né? A tecnologia aí do PowerPoint que vai facilitar todo o seu entendimento. O Dr. Lair Ribeiro é médico cardiologista e nutrólogo, e ele vai agora começar a sua aula a partir de agora. Boa noite, doutor Lair Ribeiro. Boa noite, Fernando. Boa noite você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui de volta. Nós vamos ter uma conversa sobre um assunto extremamente importante, que é como recuperar e manter a sua saúde. Se você está saudável, meus parabéns. É a maior riqueza que você pode ter. Se você não está saudável, eu espero que você recupere a sua saúde. E você nunca vai recuperar a sua saúde com remédio, porque remédio remedia, o próprio nome já diz. Você só vai conseguir recuperar a sua saúde através de nutrientes. E essa é a conversa que nós vamos ter aqui. Eu gostaria de começar citando Sócrates, que foi mestre do Platão, foi mestre do Aristóteles, e o Sócrates dizia: saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Eu tive a oportunidade de fazer pré- e pós-operatório com o Dr. Michael DeBake no Methodist Hospital, em Houston, Texas. E, na época, o Dr. DeBake, famoso cirurgião cardíaco, recebia pacientes do mundo inteiro que vinham fazer check-up com ele. Ficava lá uma semana. Tinha gente que chegava no seu aviãozinho particular, com o próprio sistema de segurança, etc. E tal. E eu cuidava daqueles que falavam português e espanhol. Cuidava do pré e do pós-operatório. E naquela relação médico-paciente, cabeceira de leito, eu escutei muitas vezes a pessoa dizendo o seguinte: doutor Ribeiro, eu daria tudo que eu tenho para restabelecer a minha saúde. Todo o dinheiro, toda a fortuna, porque a pessoa, às vezes, não dá valor. Você tem saúde e nunca ficou sem ela, você não dá, às vezes não dá valor a isso, porque, na realidade, é a maior riqueza que nós temos. Quando nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de várias saúdes. Nós temos a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional e a saúde espiritual. É um conjunto de coisas. Aliás, desde a medicina ayurvédica, já vem dizendo que primeiro você adoece espiritualmente, depois emocionalmente, mentalmente, e finalmente você cristaliza no físico. É muito comum você encontrar uma doença física que tem um componente emocional que desencadeou, ou um componente mental, ou mesmo um componente espiritual. Então, a gente tem que passar a ver, a Organização Mundial de Saúde já vê isso, saúde como um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Certo? Falando em medicina ayurvédica, eu trouxe aqui para você uma citação da medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica é a mãe de todas as medicinas. Ela é a mãe da medicina chinesa, da medicina árabe, da medicina grega, da medicina romana. De lá surgiu tudo. E em torno de um terço do mundo ainda usa a medicina ayurvédica.
Você tem uma ideia, os escritos da medicina biológica vão 8.000 anos atrás, você tem uma ideia. E essa citação que eu vou mostrar aqui, que eu vou falar para você, é o seguinte: ela diz o seguinte: quando a dieta é inadequada, o medicamento é inútil, porque não adianta nada você estar tomando um remédio que você continua se alimentando errado. E o que a maioria faz, e espera um milagre. Por outro lado, quando a dieta é correta, o medicamento é desnecessário, porque em todo processo de adoecimento, seja ele qual for, você tem um componente de desnutrição. Está faltando um elemento, está faltando um nutriente. Você fala, mas tem mais de 40 nutrientes importantes, faltar um. Pois é, você tem 32 dentes na boca, não tem? E se faltar um da frente, o que você acha que vai acontecer com o seu sorriso? E só está faltando um. Só falta uma tecla no piano. O que você acha que vai acontecer? Às vezes, a falta de um nutriente é o suficiente, um instrumento desafinado numa orquestra é o suficiente para perturbar toda a música. Faz sentido para você o que eu estou falando? Então, combater uma doença depois de manifestada é como tentar cavar um poço quando se tem sede, ou fabricar uma arma depois que a guerra já começou. É tarde demais. Sabe que é a hora de você se preocupar? É agora. Você não tem nada. Será que você não vai ter nada nos próximos 10 anos? Será que você não vai ter nada nos próximos 20? Como é que você vai estar daqui a 25 anos? Só pelo fato de hoje você não estar sentindo nada, não quer dizer que é garantia. Você tem que fazer um processo de manutenção. Você não faz um processo de manutenção no seu carro? É verdade? A mesma coisa tem que acontecer com o nosso corpo. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. Quem cura não somos nós, médicos, não. Quem cura é o próprio corpo. Ele tem uma sabedoria. Se tem um corte no dedo, daqui a 15 dias está cicatrizado. Não foi o médico, não foi o remédio, não foi nada. Teve uma época que não tinha farmacologia. Vai 10.000 anos atrás, não tinha médico, não tinha farmácia, não tinha remédio, não tinha nada. O corpo aprendeu a se curar. E essa habilidade, essa força vital está aí. Muitas vezes até o remédio interfere negativamente nessa força vital. Para eu discutir isso com você, eu tenho que introduzir a conversa da epigenética. Pelo menos você já escutou esse termo. Você tem a genética, que é o DNA, que é o nosso DNA, que é o nosso genoma, mas o genoma está ali em stand-by. Ele pode estar, aquele gene pode estar ligado ou pode estar desligado. Então, se eu ligo o gene, eu fiz uma expressão gênica, ou eu posso mandar ele calar a boca, eu posso anulá-lo. Eu não preciso mudar o DNA para mudar o fenótipo, para mudar a manifestação. Eu tenho que apenas trabalhar com a expressão gênica. Vamos pegar dois gêmeos idênticos, chamados idênticos, que são dois gêmeos, porque idêntico não existe, mas são chamados. São univitelinos, vieram do mesmo óvulo, e do mesmo espermatozoide. Então, esses dois gêmeos, eles têm praticamente eles têm o mesmo DNA, mas eles não têm, por exemplo, impressões digitais iguais, sabia disso? Apesar de eles terem o mesmo genoma, eles não têm impressões digitais iguais. Eu posso ter duas gêmeas, e uma ser magrinha e a outra ser gorda. Gêmeas estou falando gêmeas univitelinos, com o mesmo genoma, com o mesmo DNA, que a expressão gênica é que conta. Essa expressão gênica é a epigenética. O que faz um gene se manifestar ou ficar inibido? Essa inibição ou expressão do gene se chama epigenética. É mais ou menos assim: você tem a luz no lugar onde você está assistindo, você tem uma lâmpada, essa lâmpada está aí, você pode ir lá e apagá-la. Ou você pode acendê-la. Ela está apagada, você pode acender. Existem mecanismos no corpo que acende e apaga essas luzes. Existem mecanismos no corpo que acende e apaga esses genes. Nós temos o mesmo DNA, mas a minha expressão gênica é diferente da sua, o resultado final, que a gente chama de fenótipo, é diferente. Pode ser que um vai ser magro, o outro vai ser gordo.
Pode ser que um vai ser saudável, o outro vai ser doente, com o mesmo DNA. Tá? Isso é muito importante você saber. Existe um ditado que diz que você é o que você come. Eu digo que você é aquilo que a sua comida comeu. Vai mais profundo, não vai? Você é aquilo que a sua comida comeu. Vamos imaginar que o terreno esteja doente. O agricultor plantou ali a mesma planta todo ano, do mesmo jeito. No final do ano, ele colocou o mesmo adubo, que é nitrogênio, fósforo, potássio, mas ele não colocou selênio, ele não colocou zinco, o que for. Depois de um certo tempo, aquela terra está doente para aquela planta. Então, a planta vai nascer doente, ela vai crescer doente. Vem um animal herbívoro e come uma planta que está deficiente em nutrientes. Esse animal agora vai ficar doente. Vem um animal carnívoro e come esse herbívoro. Esse animal carnívoro vai ficar doente. Vem o ser humano, que é onívoro, ele pode comer o herbívoro, pode comer o carnívoro, pode comer a planta, mas ele também vai ficar doente. Então, se a gente quisesse consertar a saúde no mundo, nós teríamos que começar pela agricultura, pela terra. A terra está doente, essa é que é a verdade. O solo está pobre. Tá? Então, você é aquilo que a sua comida comeu. Eles fizeram uma experiência na cidade de São Francisco, na Califórnia, onde eles avaliaram, por técnicas de carbono 14, avaliaram carne e leite de restaurantes chiques. Hoje a tecnologia permite isso. E eles mostraram que essa carne e leite, 69% da carne e do leite desses restaurantes, um dia foi milho. Tá bom? Um dia foi milho. Estão mostrando que é impressionante que os animais não estão comendo mais capim. Eles estão sendo alimentados com grãos. E isso acaba sendo transportado para a gente. Certo? Muito bem. Para explicar o fenômeno da epigenética, eu saí procurando uma metáfora. Eu gosto de trabalhar com metáforas, porque a metáfora permite você entender uma coisa que é confusa às vezes. Se você acha uma metáfora interessante, você simplifica. Tanto quem é sofisticado gosta da metáfora, que beleza, quanto a pessoa que é simples e que não conseguiria entender de outra forma. Então, eu adoro trabalhar com metáfora. E a metáfora que eu arrumei para você hoje à noite é a seguinte: você tem uma lagarta, você tem um casulo e você tem uma borboleta. A lagarta, o casulo e a borboleta, elas têm o mesmo DNA, é o mesmo indivíduo. Não houve uma mudança de indivíduo. Houve uma transformação, mas não mudança de DNA. Porque a lagarta tem um fenótipo de lagarta, o casulo tem um fenótipo de casulo e a borboleta tem um fenótipo, uma aparência de borboleta. Porque, apesar dos três terem o mesmo DNA, a expressão gênica foi diferente. Então, já que você consegue entender que eu, com o mesmo DNA, eu posso ter expressões gênicas diferentes, isso é libertador. Sabe por quê? Você não é refém da sua hereditariedade. Mas o meu pai era doente, a minha mãe era doente. Eu sei, mas você conseguindo entender a epigenética, que foi uma grande revolução nessa área, eu acho que a medicina tem a medicina pré e pós-genoma. O genoma foi publicado em 2003 e mostrou que quem comanda a biologia não é a genética, é a epigenética. O ser humano tem apenas 23 mil genes funcionais. O arroz que você comeu hoje no almoço tem 56 mil genes funcionais. Se você falar comigo que é a genética que controla a biologia, você vai me dizer, então, que o arroz que você comeu hoje no almoço é mais complexo que você, que não é o caso. Entendeu? Então, esse conceito que se tinha até a publicação do genoma em 2003, de que quem controlava a biologia era a genética, está obsoleto. Isso acabou. Quem controla a biologia é a epigenética. Então, tem o mesmo DNA com expressões gênicas diferentes. Então, eu criei uma palavra que alternava a palavra doença com a palavra saúde. Fiz uma palavra grande, DSOAEUNDCEA.
Eu juntei as duas, a palavra doença e a palavra saúde, alternando as letras. Daquele DNA que eu estou simbolizando aqui, se eu colocar posso fazer sair doença, eu posso fazer saúde daquele texto. Eu posso expressar a doença, porque eu tenho o D, o O, o E, o N, o C e o A, e eu tenho saúde, S-A-U-D-E. Não sei se você acompanhou a minha metáfora aí. Você que não está vendo o slide. Então, a conclusão que nós temos que chegar até agora, para isso aqui ficar num nível que não é brincadeira, não é faz de conta, é que nós não somos reféns da nossa hereditariedade. Então, não interessa a sua situação de saúde, seja qual for, existe um caminho de volta. E isso é fantástico. É um trem que está vindo, você está indo num trem e tem uma luz no final do túnel. E não é um trem vindo em direção oposta. Quer dizer, apareceu uma luz no final do túnel. Ninguém é condenado a ser quem sempre foi. Isso aqui é algo mais poderoso do que isso? Ninguém é condenado a ser quem sempre foi. Se você mudar a sua alimentação, se você mudar o seu estilo de vida, se você mudar o seu ambiente, você pode mudar de doença para saúde, ou vice-versa, dependendo da alimentação que você escolher, dependendo do ambiente que você escolheu viver e dependendo do seu estilo de vida. O que você acha disso? Não é uma prescrição que um médico vai fazer e vai te entregar uma receita e você vai na farmácia e vai tomar aquilo. Não existe essa pílula mágica. Saúde é um legado. Você vai ter ou não esse legado. A cada momento da sua vida, você tem controle sobre o que você coloca na sua boca. Aquele instrumento que você chama de garfo é um instrumento transformacional, porque você agora vai escolher o que você coloca na sua boca. Vai ter coisa que você coloca que vai ser agradável naquele momento, mas aquilo passa rápido e vai lhe prejudicar por 24, 48 horas. E se você continuar fazendo aquilo todo dia, ad infinito, claro que no final da vida você vai ter uma velhice com doença. E você pode ter velhice, você pode envelhecer sem adoecer. Eu conheço muita gente que tem saúde com 90 anos de idade. Não é verdade? Muito bem. Eu gostaria de discutir com você um artigo que acabou de sair, agora no dia 30 de maio, sobre o que seria para traduzir o que é o jejum intermitente. Eu acho que jejum é uma coisa fascinante, porque é uma coisa que Moisés, Jesus e Maomé concordavam. Discordavam em muita coisa, mas essas três coisas todos concordam. Faz bem. Né? E aí apareceu a história do jejum intermitente. O que eu quero discutir com você aqui é um trabalho sobre alimentação com restrição de tempo, melhora os níveis de glicose em 24 horas e afeta marcadores de relógio circadiano, de envelhecimento e autofagia. Eles fizeram o seguinte, eles pegaram um grupo de pessoas com sobrepeso para gorda, pessoa com peso em excesso, e dividir elas em dois grupos. Um grupo ia comer as refeições das 8 da manhã às 8 da noite. E o outro grupo ia comer a mesma tipo de comida, com a mesma quantidade de caloria, só que das 8 da manhã às 2 da tarde. Tá? 6 horas menos de comida. Só ia comer das 8 às 2. Só ia comer 6 horas por dia. Enquanto que o outro grupo ia poder comer 12 horas por dia. E eles já começaram a analisar uma série de parâmetros, que não dá para discutir com você aqui, todos eles. E já em 4 dias já começou a fazer a diferença. Então, já começou, em 4 dias, já começou a manifestar expressão gênica da sirtuína 1, que é o gene da longevidade. Quem vive muito, passa dos 100 anos, tem o gene da longevidade ativado. Começou a ativar o LC3A, que é o gene da autofagia, que é da reciclagem. É o seu organismo pegar uma célula velha, destruí-la, aproveitar as peças que estão lá dentro e reconstruir uma nova. Isso se chama autofagia. É um processo que deu também prêmio Nobel em 2016. Aqui descobriu, o japonês que descobriu isso. E vários genes circadianos
além de aumentar os níveis de fator neurotrófico derivado do cérebro, chamado BDNF, que é um fator que tem no nosso cérebro que mantém o cérebro jovem. Você vai encontrar pessoas com 40 anos de idade que já estão vacilando no cérebro. E você vai encontrar pessoas com 70, 75, como é o meu caso, 80, que está com o cérebro novo, perfeito. Isso é em parte a esse BDNF. Tanto a sirtuína 1 quanto a LC3A, quanto o BDNF são aumentados naquelas pessoas que comem só 6 horas por dia, ao invés de comer 8. Tem gente que come 12, tem gente que come 14, tem gente que come 16. Então, a conclusão que eu cheguei depois que eu estudei esse trabalho é que está na hora de você começar a jantar mais cedo. Acho que uma boa referência é isso. Quando o sol sumir, pare de comer. Você só tem direito de comer quando o sol estiver no céu. Se não tem mais claridade lá fora, se escureceu, você vai ver os nossos antepassados, era assim. Escureceu, não tinha luz, não tinha nada, não tinha vela, escuridão, breu. Como é que vai fazer almoço? Teve um período que não tinha nem fogo ainda. Vai fazer almoço, vai fazer jantar como na escuridão completa? Vamos pegar antes da Era do Fogo. Entendeu? Então era o seguinte, a pessoa só podia comer quando ela estava quando tinha claridade. Então você tem que trazer a sua refeição para mais cedo. Como que você vai fazer isso? Eu não sei. Mas cada um arruma o seu jeito. Eu acho que essa é uma estratégia que você tem que manter em mente. Como é que eu faço para isso? Tá? Esse artigo vai estar aí no slide. Você que está me assistindo pelo Instagram, eu sei que você não está vendo os slides. Depois, amanhã, se você quiser, você vai subir para o Instagram com os slides. Aqui não dá para eu fazer as duas coisas, tá? Mas amanhã vai subir, você vai ver. Então, você pode procurar lá a referência do trabalho. Tá? Outra coisa interessante é que muitos de nós estamos com deficiência de vitamina e não sabemos. Porque você sabe assim, quando a deficiência é muito grande. Por exemplo, você tem deficiência muito grande de vitamina A, você não tem cegueira noturna. Os egípcios discutiam isso. É a pessoa que não consegue enxergar nada de noite. Cegueira noturna, o nome. Eram deficiências graves de vitamina A. Ou a doença da beriberi, doença de deficiência grave de B1. Ou a pelagra, que era dermatite, diarreia, demência e morte, muitas vezes, se não tratada, pela deficiência da vitamina B3, ou a vitamina B12 causava, a deficiência causa anemia perniciosa, ou a vitamina C causava o escorbuto, doença cardiovascular. O marinheiro saía uma viagem transatlântica, voltava metade dos marinheiros, metade morria durante a viagem, porque eles levavam carne seca e batata, que não estraga. Então, era isso que eles comiam. Isso aí não é suficiente para dar vitamina C. O ser humano não fabrica vitamina C. Então, se nós não temos vitamina C, nós não temos colágeno. Se nós não temos colágeno, porque eu preciso da vitamina C para construir o colágeno, então meus dentes todos caem e começam a sangrar. E os marinheiros morriam de sangramento gengival, era o escorbuto. E tem a deficiência da vitamina D3, que é a vitamina do sol, e que as pessoas saíam, quando criança, ficava com as pernas tortas. E quando adulto, que é o mais comum, é aquela dor profunda, dói aqui, dói aqui, dói aqui, em qualquer lugar que apertar, dói. É uma inflamação do periósteo, e muitas vezes confundida pelo médico como fibromialgia. Mas essas deficiências aqui são gritantes. Eu estou mostrando o excesso, mas a coisa não é digital, ela é analógica. Você pode ter uma pequena deficiência que vai aumentando, que vai aumentando, que vai aumentando. Então, quando se faz um teste, que hoje é possível fazer, simples, a maioria das pessoas anda, a maioria do tempo, com deficiência de vitamina, sem saber que tem deficiência de vitamina. E como nós, médicos, não temos a satisfação de estudar com profundidade isso na nossa faculdade, porque a aula de nutrição ninguém dá bola, porque a indústria farmacêutica comprou o cérebro do médico e comprou as faculdades, então só se ensina lá a trabalhar com remédio. Se não é da categoria de remédio, não se discute. E os médicos falam, isso não tem publicação científica. Como não tem?
Você não está fazendo seu dever de casa. Tem 23 milhões de publicações só no PubMed. Digita lá vitamina, você vai ter. Se você quiser ler um artigo por dia para o resto da sua vida sobre vitamina, você não dá conta. Tem mais de 10 mil livros só no Amazon.com sobre os efeitos de vitamina. Mais de 10 mil livros. E continua batendo na tecla. Isso não é científico. Interessante, quem fala isso não é científico, nem sabe o que é ciência. Essa é a verdade. Entendeu? Eu tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Você está duvidando? Você entra no meu site, ou entra no CNPq, está lá na plataforma Lattes, ou entra no meu site, www.lairribeiro.com.br, está lá todos os artigos para você. O artigo em si está lá. Não é só a citação, não. O artigo, per se, está lá. Bom, se eu publiquei no exterior mais de 100 trabalhos científicos, eu devo entender um pouquinho de ciência, não? O que você acha? E quem me critica não tem nenhuma publicação científica. Então, se eu publiquei mais de 100 trabalhos no exterior, em revistas médicas americanas indexadas, todas indexadas, eu devo entender um pouquinho de ciência, não acha, não? E se eu estudo 8 horas por dia, todo dia, o que você acha? Bom, para nós termos saúde, a gente tem uma combinação de coisas. Por exemplo, a gente precisa de oxigênio. Você respira mal, por exemplo, não sabe respirar, ou não respira com diafragma, você já começa a alimentar o seu sangue com menos quantidade de oxigênio. Nós precisamos tomar muita água. 40% dos brasileiros estão desidratados, a pesquisa feita aqui. E isso reflete no mundo inteiro. Você tem que ter alimentos, proteínas, gorduras, carboidratos. Mas eu não posso comer gordura. Você tem gordurofobia. Isso aí é um erro. Tá? Você vai ver aí, nós temos lá no nosso site 3 trabalhos científicos publicados em português, com o Dr. Rubson Olivo, sobre gordura saturada, que você acha que é ruim. Isso aí é uma lavagem cerebral que você sofreu. Vai lá ver. Nós temos nesses 3 trabalhos 336 referências científicas sobre o assunto, mostrando que é o contrário. A gordura saturada faz muito bem para a saúde. Muito bem. E você tem as vitaminas e os minerais, que são os alimentos reguladores. Nós podemos ter a proteína, a gordura, carboidrato, mas às vezes se falta um mineral, se falta uma vitamina, é o suficiente para faltar saúde. Deu para entender? Muito bem. A restauração que nós estamos procurando aqui, porque é recuperar e manter a saúde, que é a nossa conversa aqui, genérica. Claro que numa live dessa eu não posso me aprofundar muito, não tenho que aprofundar. Para aprofundar, eu preciso de mais tempo. A restauração da saúde deve ser feita com nutrientes e não com remédios. A terapia nutricional aumenta a resistência às doenças. Então, se eu estou bem nutrido, eu vou ter menos infecção virótica, menos infecção bacteriana, menos infecção fúngica, menos infestação, chama parasitária, porque eu tenho mais proteção, meu sistema imune está mais fortalecido, está mais robusto, principalmente nessa situação toda que nós estamos vivendo. A analogia que eu faço é a seguinte: você está dirigindo o seu carro e no painel do seu carro aparece uma luzinha vermelha, dizendo que tem alguma coisa errada. Você vai lá e desliga essa luzinha vermelha. Você acha que você resolveu o problema? Não. Eu tinha uma dor. Eu fui lá, tomei um analgésico. Acabou a luzinha vermelha. A dor apareceu lá dizendo: você precisa cuidar disso aqui, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu vou lá e tomo um analgésico. Acabou o problema da dor. O problema continuou. Eu só tirei a sintomatologia. É o que nós fazemos em medicina. Nós, médicos, que fomos formados 6 anos de medicina, mais 4 de atualização, de especialidade, não sei o quê, nós somos enxugadores de gelo. Nós vamos tratar sintoma. E a maioria das coisas a gente fala que é idiopática, a gente fala que não sabe de onde veio, muitas vezes vem de uma deficiência vitamínica, muitas vezes vem de uma deficiência mineral, muitas vezes vem de uma toxina, certo? E, às vezes, a gente fica tratando só o sintoma e o que está acontecendo mesmo continua lá. A árvore está pegando fogo e eu estou lá jogando água na raiz da árvore.
Não vai resolver o problema. Tá? Existe um estado de carência nutricional na base de todo adoecimento. Essa é uma afirmação que eu estou fazendo. Certo? Deixa eu discutir com você um outro conceito muito interessante, que é o conceito do gargalo. Eu quero que você imagine uma corrente e você vai puxar essa corrente a ponto, você pode colocar um guindaste de cada lado, para puxar a corrente. Você há de convir que uma hora, se o guindaste for forte, a corrente vai arrebentar, não vai? Onde? No elo mais fraco. Sempre arrebenta no elo mais fraco. Esse elo mais fraco nós chamamos de órgão de choque. Tem gente que a família inteira morre de coração. Tem gente que a família inteira morre de câncer. Tem gente que a família inteira tem doença autoimune. Isso é o órgão mais fraco, é o sistema imune, é o coração. Tem gente que a família inteira tem tremor essencial, problema de cerebelo. Então, é importante você saber assim, no meu caso, qual o meu elo mais fraco? Qual o meu órgão de choque? Porque o seu órgão de choque pode ser o coração, o seu órgão de choque pode ser o fígado, o seu órgão de choque pode ser o cérebro. O que você tem que cuidar é do órgão de choque, porque a corrente vai arrebentar no elo mais fraco. Não adianta eu ter um coração muito forte se o meu fígado está doente. E eu estou bebendo, eu tenho cirrose hepática e eu não vou morrer do coração. Mas se eu não tiver um transplante hepático, eu vou morrer do fígado. E eu estou preocupado com o meu coração? Não, eu tenho que estar preocupado com o meu fígado, porque ele é que vai me manter. Olha o que eu vou falar. Você é tão jovem quanto o mais velho dos seus órgãos. Os seus órgãos não têm a mesma idade. Eles podem ter a mesma idade na certidão do nascimento. Mas se você é um indivíduo alcoólatra e bebe todo dia, o seu fígado é muito mais velho do que os seus rins. Porque o álcool ele vai para o fígado para ser metabolizado, sempre. Ele vai para dois lugares só. Ele vai para o cérebro e ele vai para o fígado. Por isso que você fica bêbado quando você bebe. Certo? Então, eu gostaria de fazer aqui uma metáfora, fazer uma analogia. Como eu disse para você, eu gosto de trabalhar com metáforas. Aliás, como é que Jesus ensinava? Metaforicamente. O que Jesus ensinava fazendo o quê? Contando história. Ele contava parábolas. Então, dentro da parábola, ele colocava a mensagem. E a mente crítica de quem estava escutando a parábola e a mensagem passava junto. Então, é muito bom você trabalhar. Eles dizem que metáfora é a linguagem dos deuses, é mesmo. Então, eu vou criar uma metáfora aqui com você. Vamos imaginar que nós temos que construir um prédio bonito, alto. Bom, se eu para construir um prédio bonito, alto, eu tenho que, primeiro de tudo, eu tenho que fazer a fundação. Quanto mais alto é o prédio, mais profundo eu tenho que ir para segurar o prédio. Ninguém vai construir um prédio sem fundação. Eu tenho que ter uma base para começar. Então, o nosso prédio da saúde, que nós vamos construir aqui, ele tem uma fundação. A fundação é, primeiro, a destoxicação. Nós vivemos num oceano de toxina. A água está contaminada, a terra o solo está contaminado, o ar está contaminado, nós estamos contaminados. Fizeram um estudo com sangue, cordão umbilical na Universidade da Califórnia, San Diego, e teve recém-nascido que tinha mais de 200 substâncias que não pertencem ao corpo humano. Foi passado da mãe pela placenta. Quer dizer, já nasce intoxicado. Então, na faculdade de medicina, a gente tem muito pouca noção do que é desintoxicar. A gente não acredita que o médico clássico ele não acredita que uma pessoa pode se intoxicar com chumbo, pode se intoxicar com metal, com mercúrio, entendeu? Pode se intoxicar com cloro, pode se intoxicar com flúor. É só sair para a literatura e ver. Segundo, a nossa imunidade. Porque a nossa imunidade é a espinha dorsal da nossa fisiologia. Então, a pessoa que não tem imunidade ela pode ficar doente a qualquer momento, qualquer coisa derruba ela. E terceiro, é o equilíbrio hormonal. À medida que nós envelhecemos, os nossos hormônios vão diminuindo.
E muitas vezes eles diminuem uma quantidade tão grande que, se não houver uma suplementação hormonal, para quem sabe fazer isso, não é qualquer um, não é qualquer médico que faz isso. Tem que ser alguém que saiba trabalhar com isso. Porque muitas vezes, quando você fala que está fazendo reposição hormonal, você está repondo com análogos, parecido com o hormônio, mas não é o hormônio isomolecular básico, propriamente dito. E aí você tem essa base, a fundação, o detox, a imunidade e o equilíbrio hormonal. Isso é a fundação para começar o prédio. A toxicidade, eu poderia discutir com você horas e horas e horas sobre a intoxicação de metais tóxicos, a intoxicação alimentar, os produtos os conservantes que coloca nos alimentos, a quantidade de vezes por semana que você come fora de casa faz uma diferença na sua saúde. Você, lá no restaurante onde você vai comer no almoço, você não sabe qual o óleo que eles estão usando. Você não sabe se eles estão reusando um óleo vegetal que não pode ser reusado, que tem que ser descartado. Entendeu? Você tem a intoxicidade infecciosa, você pode ter uma infecção oculta dentária, tem a poluição eletromagnética, você tem Wi-Fi na sua casa, é confortável, mas você paga um preço pela sua saúde com isso. Quanto mais poluição eletromagnética você tiver, mais problema você tem. Tá? Tem gente que é super sensível a isso. Você tem, às vezes, você está num relacionamento tóxico, você tem uma toxicidade dentro de casa, uma pessoa que, cada vez que você interage com ela, ao invés de um contribuir com o outro, prejudica. Você tem pensamentos que te atordoam, que te perturbam, que estão sempre martelando na sua cabeça, pensamentos fixos. E você tem chamado poluentes orgânicos persistentes, geralmente derivados do petróleo. São cremes que você passa no corpo, são plástico que você coloca no micro-ondas e contamina o líquido que está dentro daquele plástico. Você pega um copo de plástico, coloca no micro-ondas para esquentar uma água. Aquela água já não é a mesma, vai sair dali com bisfenol A, com fitalato, etc. E tal. Então, o grau de toxicidade e mais as substâncias que são acrescentadas. Você tem uma coisa chamada monossódio de glutamato, que, por lei, quem está fazendo o produto pode colocar. Imagine que eu seja fabricante de sopa, faço uma sopa enlatada, e você é fabricante de sopa, você também faz uma sopa enlatada. Por lei, eu posso colocar na minha sopa um certo percentual de monossódio de glutamato, e a minha sopa vai ficar mais gostosa. Você vai ficar viciado na minha sopa. Se você não colocar monossódio de glutamato na sua sopa, você não vai vender igual a minha. Então, como é permitido, e se eu fabrico sopa, eu vou colocar monossódio de glutamato. Mas é uma toxina, é uma exotoxina, é uma neurotoxina, é uma toxina do sistema nervoso, causa déficit de atenção, hiperatividade, etc. E tal. Nós temos os edulcorantes. Sabe o que é edulcorante? Os adoçantes artificiais. Como não tem tempo de aprofundar com você aqui, a história é a seguinte: o edulcorante ele é pior que o açúcar, se eu for analisar. Tá? Se você quer aprender mais, você entra no YouTube, procura lá que eu tenho adoçantes artificiais, uma aula de 3 horas lá para você assistir. Tá? O glúten, nós podíamos fazer uma live só de glúten. Tem gente que eu não acredito no glúten. Não existe o que acreditar. Medicina não é dogma. Medicina não é religião. Não tem dogma. O que eu não acredito? Você estuda, analisa. Quantos. Você não acredita em glúten? Quantos trabalhos você já leu sobre glúten? Quantos livros, que não tem nenhum em português, você tem que ler em inglês? Quantos livros em inglês você já leu em glúten? Quantos especialistas no mundo você já conversou em glúten? Tá? Esse negócio que eu não acredito, isso é religião, isso não é medicina, não. Eu posso te dizer que hoje o trigo, do jeito que ele é feito, ele tem glúten o suficiente que nem você, nem eu, nem ninguém dá conta. Mesmo que você não tenha uma hipersensibilidade ao glúten, o glúten te faz mal. O ácido fosfórico, sabe de onde? Dos refrigerantes. Dá aquele gás gasificado, vem do ácido fosfórico, que destrói seus dentes, que causa osteoporose. Problema com a lactose. A gente podia gastar outra hora aqui discutindo sobre o assunto, tá? Porque
Nós somos feitos para mamar até um certo período. A gente desmama da mãe com 2 anos de idade. Imagine, a única espécie que você conhece que toma leite de outra espécie somos nós. Você não conhece nenhuma. Você nunca vai ver uma espécie tomando leite da outra. Cada leite é específico para aquela espécie. Tá? E o açúcar, que é formado de glicose e frutose. E o frutose é um veneno. Essa é a verdade. Frutose é um veneno. E também não dá para a gente discutir aqui. Mas quanto menos frutose você ingerir, mais saudável você é. E você deve ter ouvido falar já do efeito comitiva, que é quando você junta coisas. Se o presidente da República bater na sua porta sozinho, não vai ter muito impacto. Mas se ele vier com toda a comitiva dele, com os ministros e etc., vai ser um evento na sua rua. As coisas importantes têm comitiva. Se eu somo um tóxico com outro tóxico, com outro tóxico, com outro tóxico, eu crio uma sinergia de toxicidade. Se eu somo um nutriente bom com outro nutriente bom, com outro, eu crio uma sinergia de benefício. Então, isso tudo trabalha em conjunto, isso é importante entender. O organismo, em geral, está mais preparado para combater uma contaminação microbiana do que uma contaminação química. Você quer entender por quê? Porque os nossos ancestrais não tinham que conviver com poluição. Há 10 mil anos atrás, não existia poluição. O nosso sistema imune não foi criado para discutir sobre poluição, para defender contra a poluição. Então, por isso que nós estamos muito mais preparados para a contaminação microbiana, micróbios, vírus, bactéria, fungo, do que venenos. Certo? Esqueceu de jogar o lixo da cozinha fora antes de viajar e, quando volta, a casa toda está cheirando mal? O que fazer? Jogar o lixo para debaixo do tapete? Ou tirar o lixo e jogar lá fora, onde é o lugar para ele? O que você faria? Eu jogava lá fora, no lugar para jogar o lixo. Então, nós temos lixo no corpo. Dependendo do que a gente come, dependendo do que a gente bebe, nós temos lixo no corpo. E, às vezes, o nosso corpo, o nosso fígado, os nossos rins, a nossa pele, não estão dando conta de eliminar. A gente vai precisar fazer uma depuração disso aí. Então, esse conceito é muito importante. E a maioria da medicina despreza isso, porque eles não têm o conceito de que a gente pode estar intoxicado com os venenos do mundo. Tá? Então, nós temos aqui, eu estou tendo uma dificuldade aqui, porque o ideal seria você ver esse slide. Mas como você não pode ver, você que está assistindo aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular ele. Esse slide mostra o seguinte, na parte superior, eu tenho uma célula com os arredores todo limpo, está chegando o sangue, está indo embora o lixo. Na de baixo, eu tenho uma célula que já se contaminou, como se ela estivesse vivendo no seu próprio cocô. Tá? O nutriente não chega a ela e nem o tóxico que ela gera, porque todos nós geramos. Nós não geramos cocô e xixi todo dia? A célula também gera cocô e xixi todo dia. Isso tem que ser limpo de lá. Se deixar acumular lá e acumular fora da célula, vai atrapalhar tudo. O nutriente não vai chegar e a sujeira não vai sair. Bom, eu quero gastar uns minutos conversando com você sobre uma abordagem simples que pode ser feita, que é a abordagem da sauna. Hoje, existem produtos, existem venenos que não saem a não ser com suor. Você tem coisa no seu corpo que pode sair pela urina, pode sair pelas fezes, mas você tem coisa no seu corpo, geralmente derivada do petróleo, que tomou conta do mundo, que não sai pela urina, não sai pelas fezes, sai pelo suor. A não ser que você seja um indivíduo que vai suar todo dia fazendo uma atividade física intensa, mas isso é mais exceção do que regra, você tem que ter um escape. Um jeito de você resolver isso é você fazer suar, por exemplo, numa sauna seca. Eu não recomendo que você faça sauna úmida no Brasil. Você vai entender no minuto por quê. Porque a sauna úmida, a água que está lá para fazer a umidade, ela não foi filtrada,
é uma água de torneira que vai entrar em você. Igualzinho entra você bebendo, ela vai entrar pelo seu pulmão. Aquilo ali agora, você respira aquele vapor. E aquele vapor está muito... Virou o cloro que estava na água da torneira, agora, com o esquentar lá da sauna, ele virou um gás venenoso. Não vai te matar ali agora, mas você vai respirar aquilo e vai perturbar a sua tireoide. Então, eu estou falando de sauna seca. E hoje você pode entrar no Amazon.com e ver a sauna portátil que existe. É uma sauna que se desmonta, coloca debaixo da cadeira. Você monta, a sua cabeça fica de fora e as suas mãos ficam de fora, você pode trabalhar e tudo mais. Então, estou solicitando que você pense nisso. E, talvez uma das possibilidades de você ter mais saúde é fazendo um detox da sujeira que você pode estar carregando. Tá? E aí vem o sistema imune, que é o nosso protetor. O Nietzsche, o filósofo Nietzsche, ele dizia: aquilo que não lhe mata, lhe fortalece. Essa história de muita higiene, que a mãe tem a preocupação com a criança de higiene, acaba prejudicando a criança. Porque essa criança agora ela virou um gatinho de apartamento. Ela não pode ir a lugar nenhum que ela adoece. Ela é alérgica a tudo, porque ela não conviveu com a terra, ela não conviveu com o barro, ela não conviveu com as bactérias. Então, é importante você dar essa oportunidade. E eu criei uma frase que eu estou compartilhando aqui com você, que é a seguinte: que o sistema imune esteja conosco, mas nunca contra nós. Porque quando ele fica contra nós, nós estamos criando uma doença autoimune. Ele é muito mais diplomático do que bélico, ele é do time do deixa disso, tá? E aqui eu tenho a parte hormonal da história. São os hormônios, que eu não vou poder discutir aqui em profundidade, porque você é de especialista, mas eu quero que você saiba que os hormônios importantes, esteroides, todos nascem do colesterol. Esse colesterol que você pensa que é bandido, que é um grande nutriente, um grande mocinho, foi pego na cena do crime e algemaram ele, mas ele estava lá para defender. Você imagina se você vai num incêndio e tem um bombeiro. Você vai em outro incêndio, tem outro bombeiro. Você vai em outro incêndio, tem outro bombeiro. E você chega à conclusão que é o incêndio, que é o bombeiro que causa o incêndio. Não, querido. Não é o bombeiro que causa o incêndio. O incêndio é causado por causas diferentes e o bombeiro está lá para apagar o fogo. O colesterol está lá para resolver o problema. Ele está todo em membrana de todas as células, ele está na mielina, ele é formador de todos esses hormônios importantes, os hormônios esteroides, testosterona, progesterona, cortisol, que é o vida ou morte, é um hormônio vida ou morte, tudo isso. Tá? Homens e mulheres têm os mesmos hormônios, só que em concentrações diferentes. E a finalidade da medicina é prevenir doenças e prolongar vida. Isso é muito bonito, não é? Pois é, eu vou parar por aqui e nós vamos poder discutir. Tá? Vamos lá. Posso continuar daqui, doutor Lair? Pode continuar daí. Ok, você está assistindo aí, nós queremos agradecer a nossa grande audiência. Você que está no Instagram, você não está vendo os slides, mas a partir de amanhã você vai ver aí essa live já com os slides, tá certo? Mais uma lembrança aqui, isso aqui é uma aula, isso aqui é um bate-papo. Agora eu vou fazer algumas perguntas para o Dr. Lair em virtude da grande audiência. E sempre procure o seu médico de confiança, tá? As informações que nós vamos discutir aqui não tem o papel de uma consulta. E mais um lembrete, o Dr. Lair nunca vendeu e não vende suplemento e nem remédio. Fica aí a dica. Dr. Lair, uma série de perguntas aqui. Vamos começar aqui pela parte básica, né? O que é saúde, Dr. Lair? A definição da Organização Mundial de Saúde é que a saúde é um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. É muito interessante, porque antes não era assim. Aí eles perceberam que nós temos vários níveis. Você tem um nível físico, um nível mental, um nível emocional, um nível espiritual. Às vezes, a doença não está nem no nível físico. Ela se manifesta no nível físico, ela se cristaliza, mas ela foi gerada num outro nível. Um indivíduo, por exemplo, que é mandado embora do trabalho, está acontecendo bastante agora, e a pessoa entra em depressão profunda, entendeu? E ela acha que a vida não tem mais sentido, porque agora perdeu tudo, etc. e tal.
Aí, se ela continua nesse estado, ela vai fazer uma depressão do sistema imune. Ela pode adquirir uma doença muito mais séria, porque ela está deprimida, porque foi mandada embora. Você imagina uma mãe que perde um filho. O sistema imune cai imediatamente. Predispõe ela, por exemplo, a ter um câncer de mama. Entendeu? Então, quando a gente fala de saúde, nós temos que ver todo esse aspecto, inclusive a saúde financeira, que é importante. Você falar que dinheiro não é importante, você está vivendo em outro mundo. Nós vivemos num mundo... Nós estamos aqui... O Teilhard de Chardin dizia que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Faz parte dessa experiência pagar as contas. Doutor Lair, ali no começo da sua aula, o senhor falou sobre a medicina ayurvédica. Em que consiste essa medicina? A medicina ayurvédica é uma medicina sistêmica. Ela não fez igual à medicina ocidental, que loteou o corpo. O nosso corpo foi loteado. O cardiologista ficou com o coração, o pneumologista ficou com o pulmão, o hepatologista ficou com o fígado, pobre do proctologista, né? Pois é, dividiram o corpo. Cada um ficou com um pedacinho. E ai de você se entrar na minha área. Porque tem especialidade que diz assim, não, isso é meu. Como se o corpo, se eu chegasse com o coração batendo no consultório, sem corpo. O médico ele tem que entender de tudo. Ele pode até se aprimorar numa área. Mas essa história que você não pode mexer aqui com essa minha área, isso é o absurdo do absurdo do absurdo. Isso tem que ser processado, porque é uma pessoa que, não tem, que ela é tão reducionista que ela não consegue entender a função da medicina. É uma pena, né? Realmente o organismo é um conjunto. O senhor também abordou a medicina genômica, né? Em qual a mensagem principal do conhecimento epigenético? Eu diria que o principal do conhecimento epigenético é que nós, você, eu, todos nós, não somos reféns da nossa hereditariedade. Eu acho que isso é libertador. O seu pai era doente, a sua mãe era doente, e por causa disso você vai ficar reclamando? Não. Você tem que arrumar um jeito de expressar os genes bons e mandar calar a boca os genes ruins. Isso é muito poder. Então, a vida está realmente nas suas mãos. Isso aqui é o bonito. Eu acho que a epigenética trouxe uma libertação para o mundo. Ninguém é mais refém de nada. O que você vai ter de saúde é o que você gerar. Você não pode delegar isso para ninguém. Como eu disse, é um legado. Né? Você chegar na idade avançada com saúde é um legado. O modo como você vive, a disciplina. Dá trabalho, mas vale a pena. Agora, como que a gente controla essa expressão gênica? Nós podemos fazer isso com alimentos apropriados, mas cada vez fica mais difícil, porque os alimentos estão cada vez menos nutrientes, porque o Brasil é o número 1 em agrotóxico, e esse é um problema sério, porque o agrotóxico, por exemplo, vamos pegar o Roundup, tá? Que é o glifosato. O agrotóxico ele mata a micorriza. O que é a micorriza? A micorriza são os fungos que existem no solo para pegar os minerais que estão na forma metálica e transformá-los de modo que a planta pode absorver. A planta não pode absorver o ferro metálico. Ela não tem propriedade para isso. Ela precisa da micorriza para transformar esse ferro de uma forma que ela agora possa absorver. Estou simplificando para você entender. Entendeu? Agora, se eu mato essa micorriza, essa planta agora vai crescer doente. Porque muitos dos minerais que ela ia ter nos seus frutos, por exemplo, ela não vai ter mais porque a micorriza morreu. Certo? É muito interessante esse fato aí. Agora, o senhor também abordou a questão das vitaminas. A deficiência vitamínica pode ocorrer subitamente? Existem vitaminas que são hidrossolúveis. Existem vitaminas que são lipossolúveis. Como regra geral, as vitaminas lipossolúveis, você pode armazená-las por muito tempo. Eu vou pegar um indivíduo da raça negra que mora no Rio de Janeiro, que vai à praia de Copacabana todo dia. Ele muda para o Canadá. Ele vai morar em Montreal. Aí, lá, mesmo que seja que ele tome sol,
Mas o raio de sol lá não é suficiente para gerar na pele dele a vitamina D3. Então, ele vai perdendo. Pode ser que ele leve 5, 6, 10 anos para ter a deficiência. Aí vai manifestar uma doença. Agora, as vitaminas hidrossolúveis, vamos supor a C, por exemplo, elas são, elas podem, você pode ter deficiência delas mais rápido. Uma coisa é você ter deficiência da vitamina, e outra coisa é isso virar uma doença. Não é da noite para o dia. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. O senhor trouxe também um trabalho inédito, né, novo aí nas suas pesquisas, nos seus estudos, falando sobre o horário da alimentação, esse horário intermitente. Dá para recapitular, doutor? Primeiro que o jejum intermitente tem uma resistência muito grande, eu não sei por quê, eu acho que porque não dá dinheiro, não é fazer nada, é só comer menos e regrar a hora de comer. Isso aí não vai fazer ninguém ficar rico, não vai ter sistema de tratamento, não vai ter nada. Quando é uma coisa assim que é muito simples, ela é subestimada, sabe? Isso é simples demais. Eles subestimavam o sono, até que descobriram que o melhor remédio que existe para você, para mim, para todo mundo, é uma noite de sono bem dormida. Tem nada igual a isso, nada. Chega perto. Tá? Aí descobriram que o jejum intermitente revolucionou o mundo. Tá? E a cada vez mais, inclusive, nem estão chamando mais de jejum intermitente, estão chamando de alimentação restrita de tempo, para não ficar muito banalizado. Mas o fato é que, por uma refeição de vez em quando, é jejum intermitente. Entendeu? Procure comer, procure jantar mais. Esse trabalho, então, ele confirmou uma série de coisas. Esse trabalho mostrou que, se você parar de comer às 2 da tarde, ao invés de parar de comer às 8, em 4 dias já começa o gene da longevidade, já está expresso, que é a citoína 1, o gene da autofagia, que é o LC3A, e assim vai. O Brain Derived Neurotrophic Factor já está ativado, seu cérebro vai funcionar melhor. Então, é muito interessante. Ou seja, aquela ideia, né? Comer à noite realmente não é bom, né? O que o senhor me fala da água da torneira, doutor Lair? Eu acho que a água da torneira ela tem que ser controlada para ela não vir com bactérias. E o processo que eles usam para isso, geralmente, envolve cloro. E o cloro prejudica a nossa saúde. Então, você tem tudo, até num banho demorado, por exemplo. Você toma um banho de chuveiro quente, gasta 10 minutos debaixo de chuveiro. O chuveiro não é água filtrada, é a água que vem da torneira. Aquela água agora esquentou, é a mesma história da sauna úmida. Aquele lugar onde você está tomando banho, no box do banheiro lá, aquilo criou aquele vapor, não criou? Aquilo ali está cheio de cloro. E você vai respirar aquilo. Então, hoje, por exemplo, existe um filtro que você compra, que você coloca no chuveiro, contra o cloro. Já não deixa passar o cloro mais. É um mecanismo simples para quem gosta de tomar banho demorado. Eu gosto de tomar banho rápido. Quer dizer, não dá chance dessas coisas. Às vezes é um detalhezinho à toa, porque você toma o meu banho 15 minutos todo dia, água quente. Pois é, aquilo pode estar interferindo na sua tireoide. Que aquele cloro que está ali, você vai respirando ele todo dia, ele começa a competir com o seu iodo na tireoide, e ele tem mais força do que o iodo, ele é mais bullying do que o iodo, um halógeno mais bullying, mais valentão, ele tira o iodo do lugar e entra. Só que aí cria uma disfuncionalidade do hormônio tiroidiano. O senhor deu o exemplo da corrente que ela rompe pelo elo mais fraco. Qual a importância de se determinar esse órgão de choque? Você imagina a sua empresa, você não está dando conta de vender aquilo que você produz. Não interessa o que você produz. Produz tamanco. Você não está dando conta de vender o tamanco que você produz. Aí você vai na Alemanha, numa feira, e lá você encontra uma máquina que pode triplicar a produção de tamanco sua. Você fica encantado e compra a máquina. Aí eu pergunto, para quê? Se você não está dando conta de vender os tamancos que você fabrica, o seu problema não está na produção. Os seus problemas estão no departamento de marketing e vendas. É melhor você reestruturar o seu marketing e vendas. Só depois que você começar a vender os tamancos que você produz, é que você vai preocupar em comprar uma máquina nova. Faz sentido? Pois é, o corpo é a mesma coisa. Se eu estou muito preocupado com o meu coração, mas eu estou morrendo do fígado, eu vou morrer com o coração novo e com o fígado velho.
Quer dizer, eu saber qual é o meu órgão de choque, e isso a genética ajuda muito, porque é na família. Na nossa família só tem problema neurológico. Na nossa família só tem câncer. Na nossa família todo mundo morre subitamente. Você tem que ver o que pega na sua família, que é provavelmente o que você herdou. Então, se na sua família tem Alzheimer, muita gente com Alzheimer, é melhor você cuidar melhor do seu cérebro. Se na sua família tem muita gente com coração ruim, é melhor você cuidar bem do seu coração. Então, você saber qual é o órgão de choque ajuda e como você vai se comportar com relação ao dia a dia. Vamos falar desse aparelhinho aqui. O que o senhor me fala da poluição eletromagnética? Como ela é invisível, ninguém vê, a pessoa pensa que não prejudica. Eu desafio você o seguinte: você já viu eletricidade alguma vez? Não. Não. Enfia o dedo na tomada, vamos ver o que acontece. Está lá, não está? A poluição eletromagnética é a mesma coisa. Só porque você não vê, hoje tem aparelhos que detectam, entendeu? Detectam muito bem, por sinal. E você vai ver, você chega perto de um computador, você vê que faz diferença. Então, se você está bombardeado o dia inteiro e você não tem o costume de andar descalço, eu ando descalço meia hora todo dia. Eu desço aqui onde eu moro, eu ando em volta do prédio 20 minutos descalço, todo mundo acha que eu sou louco, entendeu? Dentro do prédio, né? Estou seguro. E no jardim tem um lugar lá de terra que eu ando mais 10 minutos. Então, eu durmo melhor, estudo, porque você tem essa poluição eletromagnética, ela fica na forma estática no seu corpo, e você tem que descarregá-la. E nada melhor do que pôr o pé no chão. Não tem nada igual. Quanto tempo tem que você não anda descalço? O pessoal da roça, sabe por que eles adoecem menos? Porque naquela época, antigamente, não tinha doença. Por quê? Porque eles andavam descalços, pisavam no chão. Então, você imagina o que é... eu piso no chão quando eu vou à praia. Eu vou à praia, eu vejo gente correndo na praia de tênis. Pô. A chance que a pessoa tem de colocar o pé na areia, está andando de tênis. No chão ou na terra? Dá para ser na calçada, no concreto? Não dá para ser no asfalto. Dá para ser na pedra, dá para ser no chão, dá para ser na grama, dá para ser na terra. Melhor de tudo, é naquele lugar que o mar bate na areia. Aquele lugarzinho ali onde aquela areia que está sempre molhada, que o mar está batendo nela. Ali, se você andar 10 minutos, você pode estar até com dor de cabeça. Some. Não existe nada mais antioxidante do que a Terra. A Terra está pronta para te entregar elétrons de presente. É só você entrar em contato com ela. Doutor Lair, um assunto polêmico. Intolerância à lactose. O que você quer saber? O que o senhor me fala sobre como a pessoa pode descobrir se ela tem intolerância à lactose? Bom, primeiro pode ser pela prática, né? Ela sabe que quando ela toma um leite, ela fica com dor de barriga, ela rota, isso tudo. Mas existem testes. Nós hoje temos testes. Nós temos teste de fezes, que determina a acidez da fezes, determina. Nós temos teste de sangue. Nós temos um teste muito interessante, que é um teste respiratório, que você dá para o paciente uma quantidade de lactose e mede na respiração dele, na expiração dele, a quantidade de hidrogênio que ele está expirando e determina o quanto que ele tem. Mas o fato é o seguinte: existem povos que já nascem com deficiência de lactose. Os asiáticos não gostam de leite, você pode procurar. Não existe, só se for fermentado. O leite eles não tomam, não existe isso. Os descendentes africanos também têm problema de deficiência de lactose. A criança ela tem lactose até um certo período. Ela produz lactose até 6, 7, 8 anos de idade. Depois ela diminui. Todo adulto tem uma produção de lactose muito pequena. Então, você tem que tomar cuidado. Mas não é só isso. O leite tem outros problemas que não dá para discutir aqui, além da lactose. O problema maior do leite não é nem a lactose. O problema maior do leite é a caseína do leite. Ela é uma caseína 1 ou ela é uma caseína 2? Faz uma pesquisa sobre isso. Caseína 1, caseína 2. As vacas que têm caseína 2, elas dão pouco leite. Então, uma zebu clássica, ela dá 3, 4 litros de leite por dia. Uma holandesa pode chegar a dar 70 litros por dia. Você é um produtor de leite. Qual a vaca que você quer ter no seu curral?
uma vaca que dá 3 litros de leite por dia ou uma que dá 70? Ah, você quer que dá 70, né? Pois é, mas aquela ela é a 1. E a zebu é a 2. Então, ainda tem o problema da caseína, tem o problema da alergia à caseína, tem o problema da hipersensibilidade à caseína. Então, o leite é um alimento muito complexo, muito complexo. Doutor Lair, o senhor falou sobre sauna. Que tipo de sauna o senhor recomenda? Eu recomendo a sauna seca. Hoje, as saunas mais modernas, portáteis, elas vêm com Far Infrared, que é o Infravermelho. de ação longa, que é muito interessante, que ela vem na parede dela. Eu convido você a entrar na internet, entrar no Amazon.com e digitar lá Portable sauna portátil. Você vai ver sauna lá por $300, você traz no avião, que você manda pelo correio, e que você dobra e põe debaixo da cadeira, se quiser. Entendeu? Que maravilha. Vamos falar de um assunto muito importante agora, doutor Lair, rapidinho, a gente já está chegando ao final da nossa live, sobre o sistema imune. O senhor falou sistema imune diplomático e bélico. Traduz para a gente. É o seguinte, a pessoa tem a impressão que o sistema imune está lá para brigar. Na realidade, ele está lá para dizer, pode passar, você é meu amigo, pode passar, você é meu amigo. Senão, se ele ficar muito bélico, tudo que você come faz mal. Ele interpreta como mal, entendeu? Aí você perdeu o que se chama tolerância. Ele tem que ter uma tolerância. Então, ele é muito mais diplomático do que bélico. Ele está lá para deixar passar do que ficar brigando com tudo. Quando ele começa a brigar com tudo, você tem as doenças autoimunes. Entendeu? Ok. Falando em hormônio, doutor Lair, qual o principal desequilíbrio hormonal hoje? Na população em geral? Sim, da atualidade. Excesso de cortisol. Esse é o principal. Porque está todo mundo... Quem que não é estressado hoje? Mostra um que não é estressado. Até ainda mais agora. É estressado, entendeu? Todo mundo é estressado. E esse estresse é aquele estresse. Antigamente vinha o tigre para te pegar, você estava estressado. Você corria, ou você morria, ou você fugia. Você conseguiu fugir, você não vai para casa e fica assim, eu não vou sair mais de casa, porque posso encontrar um tigre. Não, no dia seguinte você está trabalhando. A gazela, quando o predador ataca, ela corre, corre, corre. Ou ela morre, ou ela consegue se safar. Aí ela dá uma sacudida, continua pastando. Ela não entra em depressão, porque quase foi pega, entendeu? Nós temos isso, a gente fica com esse cortisol elevado o tempo todo. Existe algum hormônio que a mulher tem e que o homem não tem? A mulher, quando grávida, tem o HCG, que é o hormônio. Sabe quando você faz o teste de gravidez? Aquele teste de gravidez que pode ser feito na urina ou pode ser feito no sangue, aquele teste é um hormônio que a mulher tem. E, teoricamente, o homem não tem. Se o homem tiver HCG, até que se prove o contrário, ele tem câncer de testículo, entendeu? É um hormônio que não existe no ser humano, no homem, a não ser que ele esteja doente. Doutor Lair, o senhor falou um pouquinho do cloro, da tireoide, mas eu queria fazer uma pergunta sobre glândulas paratireoides. Qual a função delas? Você tem a glândula tireoide, que parece uma borboleta. Por trás da tireoide tem 4 glândulas chamadas paratireoides, que produzem um hormônio chamado paratormônio, que é responsável pelo metabolismo do cálcio e do fósforo. Então, quando o cálcio está muito baixo no sangue, a paratireoide libera o paratormônio vai lá e puxa o cálcio para absorver melhor no estômago, para reter melhor no rim e para tirar dos ossos, para trazer para poder, porque às vezes os órgãos precisam de cálcio, por exemplo, o coração para funcionar, para contrair, precisa de cálcio. Todo músculo para contrair precisa de cálcio. Se começa a faltar cálcio, a paratireoide começa a fazer esse trabalho, um paratormônio. Falar um assunto polêmico aqui. Como que o ovo deve ser ingerido? A pessoa fala assim, eu sigo o doutor Lair, eu como muito ovo. Como é que você faz? Aí eu frito ele. Bom, não é bem assim que o doutor Lair ensina. O ovo você tem que cozinhar ele, depois que a água está fervendo, você coloca, ele fica 7 minutos cozido. Quando você frita, é outra história. Primeiro vai depender de que gordura você está usando para fritar o ovo. Se você está fritando o ovo com canola, por exemplo, já tem um problema aí, muito sério. Não dá para discutir aqui. Então, quando você frita o ovo, você já congelou aquelas proteínas.
desnaturou uma série de proteínas. Eu não te aconselho, claro, uma vez ou outra você comer um ovo frito, não tem problema. Agora, se você quiser comer ovo do jeito que eu ensino, como eu como, 4 por dia estou comendo agora, ele tem que ser cozido 7 minutos na água. Doutora, a última pergunta aqui. Por que a maioria pensa que colesterol é uma gordura? Isso é impressionante, né? Isso, inclusive, o médico está aí me assistindo. Não sabia. É a falta de conhecimento na bioquímica. Se espalhou-se no mundo, não é só no Brasil, não, que colesterol é gordura. Que, portanto, você não pode comer gordura porque aumenta o colesterol. O maior aumentado do colesterol é açúcar. Não é gordura. Entendeu? Colesterol não é gordura. Entendeu? É um álcool policíclico. Ok, queremos agradecer a essa ótima oportunidade do Dr. Laír aqui ter falado conosco hoje, está dessa belíssima aula aqui e também respondido as perguntas. Queria mais uma vez, antes de passar a mensagem final para o Dr. Laír, passar aqui que o Dr. Laír não vendeu e nem vende nenhum remédio e nenhum suplemento. Queremos também agradecer a nossa grande audiência, tanto no Instagram como no YouTube, e a nossa equipe aí, né? O João Dapper, o Wilmar, o Ricardo Grum, ao Moisés, o Júnior Alac, que amanhã vão estar disponibilizando esse sinal. Doutor Laír, a sua mensagem final. Primeiro, eu quero convidar você que está nos assistindo para visitar o meu site, www.lairribeiro.com.br. É uma série de novidades e surpresas lá para você. Você tem 3 artigos lá, que eu escrito junto com o Dr. Rubens Olivo, sobre colesterol, sobre ácido graxo, sobre gordura saturada, sobre estatinas. Está lá disponível para você. Lá tem vários artigos em português. Esses todos são em português. Convido você gratuitamente, está lá. E tem lá uma degustação, você assistir de um trailer, de parte que nós falamos aqui, está lá no site para você te esperando. Tá bom? Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Até a próxima, Dr. Laír. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e até o nosso próximo encontro. Até mais.